Só que é a maconha, né? Sim, não, isso foi... Depois que ele falou que ela consumiu a maconha de um mês em 4 dias, foi tipo, caralho, velho. Eles estavam curtindo, né, galera? Mas acho que vale a pena, né? Mesmo Sandrine Bonner mendigo, acho que vale a pena. Ainda é Sandrine Bonner. Porra. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais sem teto de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Luciano Chaussar. Boa noite. O Vitor Viana. Boa noite. E o nosso amigo morador de rua mais recente, o Felipe Moraes. Olá. Hoje a gente vai falar sobre o filme da cineasta Agnès Varda, que morreu essa semana passada. 28 de março. Com 90 anos. Ela é uma cineasta nascida na Bélgica, mas fez toda a carreira... Bélgica. Nascida belga. Fez a carreira dela na França e tem vários filmes, alguns que a gente gosta muito. E a gente vai fazer o programa sobre Os Renegados. Sem teto nem lei. Sem teto nem lei. Vagabundos. Vagabond. Ou Vagabonde. Em inglês. Fazer aqui uma breve sinopse do filme. No começo, o corpo de uma garota é encontrada no campo. E os policiais chegam ali, dão uma investigada e falam que ela morreu congelada no frio do inverno da França. Aí, através do flashback, a gente vê a história dessa garota, a Mona, que é uma andarilha, e as pessoas que ela vai encontrando no interior. Desde motoristas que dão carona até ela, pessoas para quem ela pede água. Ela tem um caso de alguns dias com um rapaz que está vivendo numa casa abandonada. Ela passa um tempo com uma família de pastores que ficam reprovando a vida dela e falando que ser andarilha é morrer. Trabalhar e tal. Ela passa um tempo com um imigrante tunisiano que deixa ela viver com ele e trabalhar com ele por um tempo. Várias figuras que meio que permeiam a trajetória, que criam, junto os últimos meses que ela passou. E em alguns momentos, esses personagens, às vezes, ou quebram a quarta parede na própria cena, ou aparecem dando entrevista para alguém que você não vê de uma maneira meio documental, falando da Mona, de como ela afetou a vida deles. O personagem da Mona é um pouco misterioso, ela não fala muito do passado dela. No momento que ela fala que ela era secretária, que ela estudou inglês, mas que ela cansou da vida na cidade e foi viver na rua, cair na estrada. O filme também acaba criando algumas relações entre os personagens que ela conhece, que no começo não são óbvias, mas tem, sei lá, um engenheiro agrônomo que é sobrinho de uma velha que depois ela encontra e fica bebendo, e essa velha é cuidada por uma moça que viu ela no castelo abandonado. Num lugar abandonado, e cria essa leve relação. Tem a professora que dá aula pro menino sobrinho da velha e tal, que acolhe ela. E o filme acaba onde começou, né? Depois de um incêndio que até foi causado por coincidência pro cara com que ela abandonou. Sim, depois. Personagens reincidentes ali, né? Ela foge, fica meio sem nada, sem muito agasalho também, acaba indo parar numa vila que está acontecendo uma coisa bizarra, que eu não sei se vocês sabem o que é. É um festival de vendange, de colheita de vinho. E aí tem umas pessoas fantasiadas e jogando vinho umas nas outras, e elas pegam no meio disso. E ela foge, tá andando pelo campo meio perdida, tropeça numa vala e é ali que ela morre. Acho que antes de a gente falar do filme, a gente poderia falar um pouquinho da Agnès Varda, né? Uhum. É uma cineasta que é vinculada à Nouvelle Vague. Foi a única mulher diretora aí, Sim. Nouvelle Vague. Mas que ao mesmo tempo é meio ambíguo, porque a gente geralmente lembra de uns 4 cineastas da Nouvelle Vague: Godard, Truffaut, Chabrol, Rohmer. E a Agnès Varda geralmente passa batido, assim, né? Mas o primeiro filme dela, que é o La Pointe Courte, de 54, é como se fosse um precursor da Nouvelle Vague, antes do
Acossado e Antes dos Incompreendidos, né? Sim, e é engraçado esse é o primeiro filme dela, porque ele já marca um pouco, sabe, o que viria a ser a carreira dela, né? Porque é um filme que mistura documentário com ficção, o filme é dividido em 2 partes, filme de 54, né? E acho que reverbera muito em toda a carreira dela, principalmente nesse filme, assim, mas é engraçado ela começar justamente com um filme que trate disso, né? Trata de um mesmo evento a partir de uma lógica ficcional, de uma lógica documental. Sim, e que é sobre um casal que está em crise conjugal e que visita a cidade do marido, que é Sète, que é uma cidade perto de Montpellier, que é uma cidade de pescadores, e revive a história dele e revive se o casal vale a pena continuar vivendo ou não, né? Assim, mas, assim, eu li um pouco sobre isso e é uma coisa que não ficava muito claro para mim, mas que as pessoas fazem uma diferença entre 2 novelas vagues. A novela vague do Godard, do Truffaut, que seria a novela vague da parte direita do Rio de Sena, e a parte esquerda do Rio de Sena, que é do Alain Resnais, do Chris Marker e da Agnès Varda, e que está vinculado também muito ao movimento do Nouveau Roman da literatura, assim. E que não à toa a Agnès Varda dedica o filme Saint-Antoine Loire a Nathalie Sarraute, que é uma das autoras do Nouveau Roman, né? A Varda, inclusive, é discípula do Resnais, né? Tipo, trabalhou com ele. Sim. Inclusive, o La Pointe Courte, o primeiro longa dela, foi montado pelo Resnais, né? E ela, assim, ela é uma cineasta que realmente mistura muito a questão do documentário com a ficção, borra as 2 coisas, faz filme-ensaio muito, assim, né? Sim. Esse próprio filme parece um filme que trata de personagens que são não atores, mas ao mesmo tempo é muito ficcional o filme, né? Sim, tem uma construção ficcional completa. E eu acho que tem muito a ver com o Resnais e com o Marquer, assim, né? Sim. Sim, com certeza. É engraçado também, porque ela começa como fotógrafa, né? Ela vai se aproximar do cinema de uma maneira mais enviesada. Sim, exatamente. Ela não tem formação em cinema, não foi assistente de diretor de nenhum diretor grande, assim. Ela era fotógrafa e baseou La Pointe Courte em fotografias que ela tirou na Vila de Sète, assim, né? Sim. E eu acho que isso acaba dando claro, né? Ela vai pegando o traquejo e vai fazendo sentido como cineasta ao longo da carreira dela, que é muito extensa. Mas eu acho que isso demarca muito uma espécie de liberdade que ela tem em relação ao filme, em relação aos filmes que ela faz, né? De, não sei, ser uma narrativa mais quebrada, de borrar a coisa entre ficção e documentário, de ter seja lá o que isso queira dizer, mas ter um olhar mais fotográfico sobre as coisas. O Sem Teto Sem Lei tem muito isso, né? Às vezes parece um ensaio sobre o interior da França, assim, né? Sim. E, não sei, eu acho que é um ponto bem interessante pro cinema dela em geral, assim. Sim. E só para destacar outros filmes que mais ou menos fizeram a carreira dela, tem o Cléo das 5 às 7, que é o mais vinculado à novela vague, que são 1h30, 2 horas na vida dessa estrela de cinema, cantora, que vai receber a notícia de que está com câncer, né? E que, enfim, passa essa duração desse momento. Tem Os Renegados, que a gente vai falar agora. Tem o Jacques Denant, que é sobre o marido dela, que é o Jacques Demy, que é um cineasta muito caro, também mais ou menos a essa época da novela vague. Ele não era da novela vague exatamente, sim, mas fazia muito musical, tinha uma vinculação muito grande com o cinema musical de Hollywood. Tem Os Catadores, Os Catadores e Eu, ou Os Catadores e a Catadora, que é talvez o filme mais conhecido dela hoje em dia, que é um documentário que trata dessas pessoas que catam coisas e ela se vê como uma catadora de imagens ao mesmo tempo, né? É um ensaio sobre o que é catar coisas, que é reciclar coisas, assim, né? Uma coisa assim. Que já é um ponto que ela basicamente abandona a ficção, né? Basicamente, a partir daí eu acho que ela meio que trabalha quase estritamente com documentário. Tem o As Praias de Agnes, que é uma autobiografia que ela já faz pensando como se fosse o último filme dela, pegando trechos da vida dela como se fosse o último momento. Que é bem recente? Não, é de 2008. É relativamente recente. E aí ela tem os últimos 2 momentos, que é o Visage Village, que ela faz com um fotógrafo, pegando fotografias de pessoas do interior e fazendo intervenções nas cidades pequenas.
E ela fez uma minissérie que é Vardar por Agnes. Por Agnes. Ou Agnes por Vardar, eu não lembro exatamente. Que é retomando de novo a carreira dela, assim, né? Seria mais ou menos isso. Ela é uma cineasta muito vinculada à questão feminina também. Dizem que ela é muito feminista, mas ela nunca se assumiu diretamente como feminista, apesar de ela sempre insistir no protagonismo feminino nos filmes dela, assim, né? Mas ela não tem uma presença exatamente ostensiva no movimento feminista, por exemplo, assim. Ela não se declara exatamente feminista, assim. Nem os filmes necessariamente são, sei lá, panfletários, né? Ela trata dessa questão de um jeito bem complexo, eu acho. Nesse filme, inclusive, né? E ela tem muitos curtas-metragens também na carreira dela, né? Ela tem esses filmes longas-metragens que a gente falou, mas ela tem muitos curtas-metragens. Eu destaco o Ulisse, que é baseado numa fotografia que ela tirou numa montanha com um bode, com uma cabra, um bode, não sei. Tem a ver com Ulisses e tal. E é retomando essa coisa da fotografia ter sido o começo da carreira dela, assim, né? Sim, acho que ela toca bastante nesse ponto também da fotografia quando ela vai para os Estados Unidos, nos anos 60, com Jacques Demy, que ela faz filmes sobre as Panteras Negras e tal. Sim, também isso. Sim. Enfim, agora entrando mais nos Renegados, assim, o que vocês acharam do filme? É uma coisa que chamou atenção e que acho que o Felipe mencionou é o quão fragmentado, o quão não, talvez tradicional ele é na construção de roteiro, de trama dele. Realmente pequenas anedotas que seguem a linha do filme, que vão mostrando o envolvimento dela com uma pessoa, com outra pessoa, sem uma causa-consequência muito necessária, clara. É interessante porque você meio que... O filme tem uma mínima atenção sobre... ela morreu, mas ela morreu mesmo, realmente. O que aconteceu para ela chegar nessa situação, né? Fica meio ambíguo se ela morreu de morte natural mesmo, até pela própria... Tem um negócio do vinho, mas pode ser sangue, mas... Eles jogaram ela na tina de vinho, falam os policiais, das testemunhas. Mas que não chega a ser uma questão no filme, porque aí no fim das contas a atenção se esvai, porque nada de importante, não foi uma causa porque no pontual. Começo parece que foi um desfecho violento, assim, né? Sim. O filme começa quase como se fosse uma investigação policial, na verdade, né? Que tem a investigação dos policiais ali na cena, mas tem a investigação da diretora. Tem uma voice-over da diretora ali. Que é a voz da Agnes mesmo, né? Exatamente. E aí o filme se constrói em cima das cenas em que ela acontece, que ela faz as ações dela, mas tem trechos de depoimentos das pessoas com quais ela cruzou, assim, né? E muitos deles são não atores, né? E aí fica a impressão, será que essa história aconteceu de verdade? Será que ela está fazendo uma reconstituição, né? Sim, ela viu uma notícia de jornal e aí foi investigar pessoas e aí tá dramatizando as coisas. E no fim das contas não é isso. Sim, um filme totalmente de ficção. É um filme totalmente ficcional, né? Mas ele cria esse efeito, sem dúvida. Porque... E tem a ver com o tipo da história, né? Que talvez poderia ser uma história real, a história de uma pessoa comum. Que, né? Enfim, a história dos indigentes, sei lá, que a gente não... A gente vê, enfim, é muito baseado nisso, na imagem que a gente vê e do que a gente pode fantasiar em cima daquilo, né? Sim. Que eu acho que é uma coisa muito presente no cinema dela, assim, de... Se pegar, sei lá, o filme da Catadora e tal, é tipo, ela pega imagens e fantasia e faz essa coisa meio ensaística, né? E me parece que esse mesmo movimento está em outros filmes dela, como esse curta que eu assisti recente, que era do 7 quartos, um banheiro, uma cozinha, sei lá, que é sobre uma casa que ela faz uma voz de um corretor imobiliário que está imaginando o que podia acontecer naquela casa, se uma família fosse morar, sendo que ali foi um hospício, sei lá. Então tu pega uma imagem, tu começa a fantasiar e tu cria uma história a partir daquilo, né? Eu acho que é uma das coisas que ela faz muito bem, assim, que é esse exercício de
imaginação, né? A partir Mas eu acho que o que é interessante é que ao mesmo tempo é imaginação, mas é uma imaginação limitada, porque a personagem é muito opaca. A gente não sabe qual que é o passado da personagem, tirando o fato de que ela foi talvez uma secretária em Paris chamada Justine ou alguma coisa do tipo. E é muito mais focado assim na presença dela, no que está acontecendo ali no momento em que ela está tentando sobreviver, assim, né? Sim. Tem uma coisa da personagem ser quase uma ideia, assim, e uma ideia que desestabiliza as pessoas ao redor em alguma instância, seja um menor grau ou maior grau, assim, sei lá, porque ela é um personagem incômoda, né? Ela é quase um parasita no final das contas, né? Ela precisa das pessoas porque ela precisa continuar essa jornada, seja lá o que essa jornada signifique, para onde ela leva. Eu acho que ela não tem a mínima ideia para onde ela está indo, né? Mas no final das contas é interessante como ela afeta esses personagens, né? Tipo, a cena onde ela vai toda a sequência onde ela vai para aquela fazenda e o cara dá uma chance para ela, para criar um vínculo ali, e ela basicamente não faz nada, assim, ele expulsa ela. Sim, o cara dá um pedaço de terra, digamos. Para ela plantar batatas. Porque ela pede a princípio, né? Mas assim, no fim ela não quer aquilo, né? Sim. Tem uma coisa meio anárquica mesmo no filme, sei lá, não sei nem se é anárquica, mas de autodestruição, assim, do ser humano, de tipo... Dela sempre parece que ela pode, digamos, tomar jeito na vida, mas no fim... Mas ela nunca quer, na verdade. No fim ela não quer, assim, ela quer viver nessa errância e tipo... Parece assim um comentário sobre o que é a liberdade total. Assim, exatamente. A liberdade total acaba sendo meio autodestrutiva. Acaba sendo uma né? autodestruição, assim, né? Do tipo... Não existe liberdade total de um jeito saudável, assim, né? O próprio pastor fala isso. Tipo, eu achei o meio termo entre a liberdade e a responsabilidade, e a liberdade total é a morte total. E achar um jeito de sobreviver. Sim, acho engraçado que ele fala, você leu umas coisas muito erradas. Exatamente. Sim, que é um cara formado em filosofia, tem mestrado em filosofia e decidiu virar um fazendeiro. Assim. Sim, eu acho que é por isso justamente que ela parece mais uma ideia do que necessariamente um personagem que tu consiga se vincular. Ela é um agente que faz as coisas se moverem em alguma instância, né? É uma coisa de dramaturgia totalmente reduzida ali. Acho que tá mais, essa coisa dramatúrgica está mais ligado na relação entre os outros personagens, nos depoimentos e como isso estremece a vida deles, do que outra coisa. Porque ela é meio constante, né? No final das contas, ela tá seguindo a mesma ideia. As coisas vão ficando mais difíceis, a bota dela vai rasgando, ela, vai precisando das coisas, mas não sei, existe tudo bem, tem uma crise ali no final, mas ao mesmo tempo ela tá indo, né? Tem uma coisa meio constante nisso. É uma crise já anunciada. E acho que uma das ideias que ela tem dentro de si, que está exprimindo no filme, é uma coisa de juventude, de anseios não racionalizáveis, de vontades, assim, e fazer as coisas por fazer. Ela tem uma coisa com a música o tempo todo, de sempre querer ter um rádio tocando, de ir tá morrendo de fome, ir num lugar, ficar encarando o sanduíche de um cara até ali, decidir pegar o sanduíche pra ela, ela pega uma moeda e bota no jukebox, assim, pra tocar uma música. Parece que eu acho que a gente deve demarcar isso muito claramente, de que o que faz isso acontecer é uma atriz chamada Sandrine Bonner, né? Que é o segundo filme dela. Na verdade, o terceiro filme, o primeiro filme dela é uma ponta num filme comercial, mas o primeiro filme, de fato, dela é Aos Nossos Amores, do Maurice Pialat, que é um filme super explosivo, o confronto entre essa jovem Sandrine Bonner e esse ator-diretor Maurice Pialat. E a Agnes Varda pega toda essa revolta, que parece ser da natureza da atriz, né? E jogar para esse filme conceito que é essa personagem errante tentando sobreviver, mas ao mesmo tempo desprezando tudo que tem em volta dela, assim, né? Sim, exatamente. E aí esse desprezo é muito foda, né? Porque ela, ao mesmo tempo, demanda uma necessidade de acolhimento, mas ela parece que ri de tudo o tempo todo, né? Quando ela vê um negócio de pegar água, ela fala, é nisso que eu vou pegar água, assim. E ela faz isso repetidas vezes, né, no filme. Tem essa mistura de acolhimento com desprezo das coisas, parece uma equação meio que ela não consegue resolver, né, a personagem. Sim.
uma coisa assim que é mais secundária no filme, mas que eu acho interessante também é uma espécie de comentário social que existe no filme, que pra gente não fica tão forte porque a gente não tem tanto contexto francês. Da década de 80. Mas é um filme passado nos anos 80, no sul da França, na região dos vinhos. Então, tem vinho pela França inteira, isso é óbvio, mas essa região que é o sul da França, mas ao mesmo tempo ao redor de Nîmes, ali, que é o Languedoc-Roussillon, mostra toda essa coisa pitoresca do que é a França profunda, que já tem no filme do Pialat, por exemplo, nos filmes do Pialat, de maneira geral, e que eu acho que a Agnès Varda pega um pouco a carona nisso também, assim, sabe? Não é Paris, assim, é muito longe de Paris, sabe? É tipo umas construções caindo aos pedaços ao mesmo tempo. Medievais. Ao mesmo tempo tem arte ali, mas ao mesmo tempo está caindo aos pedaços. É um pessoal, talvez a gente não perceba tanto, mas tem um sotaque muito forte do francês, assim, tem um francês do sul. Tem bastante muito pitoresco também, tem muito imigrante árabe. Isso é engraçado, né? Porque o filme, no fundo, ele faz um panorama meio que social da França, no geral. Tem essa coisa do tunisiano, assim, a França ainda estava muito ressentida do neocolonialismo, a Guerra da Argélia tinha terminado só há poucas décadas. Tem, sei lá, a acadêmica que idealiza ela, né? Que é a que mais... Ela fica o tempo todo ali, não consegue tirar ela do carro, porque ela está fascinada com a ideia que ela representa. Aí tem o cara da fazenda, tem os jovens que vão roubar a casa ali, parecem uns personagens do Lulu, do Pialat. Não sei, ela passa por vários personagens diferentes que dão, sei lá, parece que estão traçando uma espécie de panorama francês mesmo. Eu fiquei com essa impressão logo no começo, porque ela realmente pula de um personagem para outro e não tem uma... Parece que nunca vai voltar, que só vai ir para frente, volta em alguns momentos, mas... acaba voltando, né? Achei que ia ser, pelo menos no começo do filme, que ia seguir meio uma fórmula, assim. Cena com alguém, 10 segundos de entrevista, cena com alguém, 10 segundos... Mas ela varia bastante na coisa de uma maneira interessante. Mas não sei, tu foca na ideia de que a personagem é uma ideia. Pra mim não é tanto isso, assim, é mais... Eu vejo uma opacidade ali, assim, sabe? Ela tá acompanhando alguém, mas tu não consegue acessar ela. Sim, é uma coisa intransponível. E isso é muito complicado, isso é interessante e complicado ao mesmo tempo, assim, né? E pra mim tem muito a ver com a dedicatória que ela faz a Nathalie Sarraute, que é a coisa do Nouveau Roman. Eu vi uma entrevista em que ela falou que a ideia do filme dela, uma das ideias, né, que startou o filme dela, foi ela olhar uma fotografia da Nathalie andando no campo sozinha, e de que isso era de uma força e de uma individualidade que ela não conseguia dar conta, assim. E ao mesmo tempo que tem essa ideia, tem a ideia do que é o próprio Nouveau Roman, que a Nathalie Sarraute fazia parte, de que é uma ideia de ficção que abole completamente o interesse sobre a trama, sobre o personagem, e que vê tudo como se fosse um objeto, tem uma impessoalidade nas coisas, assim. E eu vejo um pouco isso nesse filme, assim, sabe? Tipo, é um filme sobre essa personagem, mas a gente não sabe nada sobre ela e a gente não acessa nada sobre ela. A gente vê só a exterioridade, como as pessoas veem ela, de maneira geral, né? A gente vê a entrevista das pessoas sobre ela, assim. Tem o olhar do outro e não o olhar dela nunca. Ela nunca... Ela realmente fala o que ela pensa e o que ela... Você não sabe por que ela está fazendo isso e qual é o objetivo dela. Mas é engraçado isso, essa coisa de... Porque ela falsamente constrói a personagem a partir dos relatos, né? Porque no final das contas, os relatos não importam muito, né? Sim. Porque eles não... Os relatos, para mim... Porque não é um Cidadão Kane. A gente não está construindo um personagem multidimensional a partir de eventos específicos. A gente não tem o acesso só dos relatos, né? Não, mas é que eu acho que os relatos, eles... Os relatos não vão a um lugar. Não justificam a personagem, não complexificam a personagem. Eu acho que é quase o contrário, assim. Eu acho que os relatos, eles são quase que uma coisa de hipocrisia, assim, das pessoas que estão Mas é justamente porque a personagem é essa ausência, entendeu? A gente não vai entender a personagem no final do filme. Ela morre e a gente não sabe nada, assim, nada. Sim, mas eu acho que tem um lado...
às vezes, um pouco social dos relatos, de, tipo, ser um pouco isso de... Normalmente as pessoas... A gente está vendo uma coisa que a gente não sabe profundamente o que aquela pessoa quer, como vocês bem falaram, né? Mas tem, normalmente, uma coisa meio hipócrita das pessoas ressentidas com ela falarem mal dela, assim, né? De, tipo... Ó, se tinha um carinha que tava afim dela, ela esnoba ele fala mal dela, fala, ela era meio vadia, sei lá o que, blá, blá. E coisa assim, ou a senhora que foi enganada, que fala mal, mas tem, sei lá, umas velhinhas que falam, ela tem caráter, sei lá, né? Então, não sei, eu acho que esses relatos, eles fazem um movimento mesmo entre a coisa mais opaca e a coisa mais imaginativa, assim, né? Que a gente pode pensar a partir dela, porque realmente é isso, né? A gente não acessa, não tem psicologia dela. Nenhuma, né? Sim, sim. Enfim, me perdi um pouco no ponto que eu ia chegar. Não, eu acho que faz bastante sentido, mas tem uma coisa que eu acho interessante nesses relatos, é que eu acho que eles não... Acho que pode ser isso também, mas o fato deles não servirem para construir a personagem necessariamente, acho que eles acabam indicando outra coisa, assim. Talvez eles indiquem uma... não sei, uma ideia de realismo, assim, uma necessidade de uma construção realista, assim, como se ela estivesse dando uma tinta a mais no que ela tem como ideia de veracidade, naturalismo. E não sei, me parece um movimento meio que do cinema da época, assim, de achar uns caminhos para sair de um pouco de uma ressaca do cinema moderno, que já estava ficando um pouco desgastado. Acho que tem muito isso no Pialá, né? Que, sei lá, faz isso através das elipses, através da maneira como ele dirige os atores. Eu acho que a Varda talvez tenha encontrado um pouco um caminho de achar, sei lá, uma encenação realista a partir de uma mistura de documentário e ficção, mas que ela não está em nenhum momento tentando enganar, que é uma mistura de documentário e ficção, né? Sim. Ela está impondo ou colocando uma praxis documental em um filme que é obviamente ficcional, assim. Parece uma tentativa de respiro. E de certa forma nessa necessidade de realismo, ela... E daquilo que eu já estava falando, ser uma coisa meio social, ela pega esses personagens para, enfim, opinar sobre a história, digamos, né? Tipo, o que o camponês tem a dizer sobre isso, o que o imigrante tem a dizer sobre isso, o que a senhora invadida, burguesa, decadente, burguesa, sei lá, tem a dizer. Um pouco vai pegando esse panorama também com essas pessoas que dão entrevista, né? Mas para mim o que fica forte é que justamente tem todos esses discursos em volta e em volta de um vazio. Sim. Eu acho que isso é a maior força do filme, assim, do tipo, a gente termina sem saber nada da personagem, assim, e é lidar com esse vazio, é lidar com esse personagem que nega tudo, assim, né? Sim, e é um pouco o recado que ela tá dando para cada, tipo, extrato social que ela encontra, né? Esse deboche dela, essa falta de interesse em qualquer coisa, é meio que ela tá dizendo, vocês vão chegar no mesmo fim do que eu, assim, nada importa no final das contas, né? E o fato de que nada importa no final das contas parece ser a única coisa importante, assim. Sim. E é isso que ela tá fazendo o tempo todo, né? É fazer isso, botar essas pessoas para falar, mas de um jeito mais poético do que, sei lá, de reportagem, né? É uma falsa reportagem que, na verdade, é mais poética, né? É mais da fantasia dela, sei lá, do vazio ali que ela dá lugar, né? Não sei. Sim. Considerações finais? Não sei, eu acho que tem a coisa da fotografia, né? O filme tem um interesse muito genuíno pelos lugares, né? Acho que talvez a coisa documental esteja mais aí, enfim, sei lá, a maneira como ela filma as locações, os lugares meio aos escombros, as paisagens, o cuidado com a luz, Tem momentos Tem muito traveling no filme, tem muito né? traveling, né? Muito traveling para vários lados. Não, é legal. E tem uns momentos bem pitorescos, assim, né? O primeiro plano que é um campo, assim, né? Sei lá, um plano de um campo, mas meio seco, assim, né? No inverno, no né? inverno, tipo, parece, sei lá, pinturas do Van Gogh ou, sei lá, de outros pintores. Sim, que demora para achar a
figura humana ali. Uma coisa meio de um interesse de pintor, assim, me parece também. Começa com um plano mais aberto, com personagens humanos muito pequenos, que a gente não sabe exatamente o que estão fazendo, e aí logo em seguida é o plano dela morta, né? E enfim, acho que tem planos assim, no castelo, em outras situações também. Tem aquele plano que acompanha o carro chegando, onde estão derrubando as árvores, e bem quando chega, a árvore cai, que é super... Acho que o mais tecnicamente impressionante. Sim. Tipo, o filme não é tão emocionante, não é tão... Não chama tantos olhos, mas aí quando isso acontece, caralho. Eu fiquei com uma relação ambígua com relação ao filme, porque ele tem um ritmo muito quebrado, é um filme difícil de ver porque não tem ritmo, teoricamente, assim, né? É um filme que nega uma dramaturgia clássica, digamos. Sim. Mas ele me tocou profundamente com essa negação absoluta das coisas, assim, de como isso vai ao limite de ligar a liberdade e a negação, assim, e de como isso... E a autodestruição. E a autodestruição, como isso é muito forte, assim, né? Sim, com certeza. Vocês gostaram do filme? Sim, gostei de rever o filme. Todos gostaram. Eu não tinha visto antes e tenho bastante curiosidade na carreira da Varda, mas eu fiquei bastante surpreso de ter gostado tanto. E eu fiquei impressionado com a Sandrine Bonner mesmo também assim, né? Porque tipo, é o auge da carreira dela, é o segundo filme dela e ela tá muito à vontade com esse personagem, parece o personagem feito pra ela, basicamente, assim. Sim, tu vê assim como ela talvez não deve ser tão fácil assim encarnar essa rebeldia, sei lá, essa coisa tão sei lá, quase irracional em alguns pontos assim, né, de tu se essa desprender de total, tudo, assim, né? É isso. Não é fácil assim tu sair, que é quase sair de um personagem também, né? Tipo, sair da psicologia, tu agir quase que por impulso irracional sempre, assim, né? Sei lá. Muito pouco ela... A gente só tem acesso à fome dela e quase só isso, assim, sim, né? E a vontade de fumar maconha. É isso, então? É isso. Parece que a gente não falou muito, mas passou meio rápido, acho. Mas acho que já deu tempo, né? Falamos bastante até, parece. Obrigado pela presença de vocês. Próximo programa, acho que a gente vai fazer um filme mais recente. A gente meio que fez esse filme em homenagem à infeliz morte da Inês. O Felipe também vai estar aqui por uns próximos meses perto da gente. Então, por aqui. Acho que a gente vai chamar ele para os próximos programas. Estou aqui debochando da fonte de água das pessoas. Então esse foi mais um episódio do A Conversação.